Dando sequência à programação desta noite, teremos 3 importantes apresentações que refletem o compromisso conjunto de nossas entidades com o desenvolvimento do setor, a inovação e a formação profissional. Gostaríamos de convidar neste momento o superintendente do Decontec da Fiesp para apresentar o estudo Novo Plano de Desenvolvimento do Setor de Borracha, um material que traduz tendências, desafios e oportunidades para os próximos anos. Vamos receber o senhor Renato Corona, com os aplausos de vocês. Muito obrigado. Vou ajeitar o microfone para o senhor. É isso aí. Boa noite, boa noite. A lâmina vai mudar onde? Comigo mesmo, né? Então, antes de começar a apresentação, eu queria agradecer o Reinaldo e o Marcelo pelo convite. E digamos que numa apresentação não é o melhor ambiente, um jantar de final de ano para apresentação. Mas eu gostaria que a gente entendesse a apresentação muito inspirado no que aconteceu hoje, que foi a Netflix comprando a Warner, tá certo? Uma empresa tradicional de cinema, a centenária, e foi comprada pela Netflix, que é um jeito completamente diferente de fazer negócios. É um modelo de negócio completamente diferente. Quando eu era criança, faz tempo, eu ia no cinema. Depois veio a televisão, passando filmes, depois veio o videocassete, depois veio o CD, e agora são os streamings. Então, assim, as coisas se reinventam, os negócios mudam, e eu peço para vocês que vocês vejam essa apresentação como uma oportunidade de inovação, não como uma ameaça da concorrência, como oportunidade de repensar os negócios, de sair fora da caixa e de pensar como eu vou poder fazer diferente. É com esse olhar que eu faço um apelo que vocês vejam essa apresentação. Bom, então o objetivo da gente é estruturar uma agenda de competitividade, fazer uma avaliação, estruturar uma agenda sugerindo um conjunto de ações estratégicas para o incremento da competitividade do setor. Esse é o índice. Eu vou, obviamente, por restrição de tempo, passar absurdamente rápido, mas é importante que vocês saibam que esse trabalho é um trabalho extenso, com mais de 300 lâminas, para vocês usarem de acordo com as necessidades de vocês. Eu vou simplesmente fazer muito mais um guia do que o trabalho, do conteúdo do trabalho, do que necessariamente entrar em cada uma delas. Então, vamos ver os indicadores. A receita líquida de venda do setor, ela cresce. Esse gráfico eu tenho o seguinte, em vermelho em cima eu tenho a variação do faturamento da indústria de transformação. Embaixo eu tenho o setor de borracha, né, que cresceu 4,5%, e depois eu tenho pneus, a fabricação de artefatos de borracha e pneus. Houve, de fato, quando a gente olha os dados do IBGE, todos os dados são do IBGE, mas a gente confronta com dados de balanço, e essa seta preta são dados de balanço de 3 empresas que detêm 33% do mercado. Então, há uma convergência entre os dados, a gente sempre faz o cheque e o contra-cheque. Muito bem, o lucro bruto da indústria aumentou 76,8%, do setor aumentou 50,2%. O lucro bruto é antes dos impostos, antes da depreciação, amortização, é praticamente o EBITDA, né? Aí está o EBITDA em relação à receita. Ele cresce 6,5 pontos percentuais, eu estou falando entre 2007 e 2023. Eu vou fazer o seguinte, está ruim para eu ver. Pronto. Mais fácil. Ele cresce, é isso mesmo. Eu tive 15,8 na chegada, com 6,5 pontos percentuais. O lucro bruto em relação ao faturamento, a margem bruta, cresce 4,9 pontos percentuais contra 1 ponto percentual da indústria. Então, alguns pontos de destaque. Para cada ponto desse, a gente tem um gráfico, como vocês viram, né? O faturamento cresceu menos no artefatos de borracha, cresceu menos do que da indústria de transformação em geral, no pneumáticos cresceu um pouco mais. Esses dados que estão em vermelho é onde eu tive um crescimento menor. Porém, quando eu olho os dados do resultado, né, eu cresci. O valor adicionado é quase praticamente o PIB do setor. Ele cresce 50,5% contra 37,8% da indústria de transformação. E os outros dados de resultado, margem bruta, margem EBITDA e investimento, andam na frente da indústria de transformação, o que ajuda a explicar, eu mostrei aqui antes, errado, o aumento da produtividade do trabalho bem acima, 50,5 contra 37 da indústria de transformação. Então, assim, qual é o ajuste que eu tive? Eu tive um ajuste, porque eu consegui reduzir custos no consumo intermediário e eu consegui reduzir pessoal ocupado, mão de obra, trabalhadores e, portanto, salário,
justamente para poder ter o ganho de produtividade. Então, às vezes, parece que não está crescendo o suficiente, parece que não está adequado, mas quando a gente compara com a indústria, quer dizer, a notícia não é ruim. Houve uma melhoria do setor em margem, EBITDA, em oxigenação. Quando eu olho a planilha de custos, digamos, que são os dados do IBGE, do setor, eu vejo que o setor, quando eu comparo com a indústria, com pneus, reforma de pneumáticos e artefatos de borracha, é o que mais gasta com matérias-primas e componentes, que eles se esperar, além de gastar mais com gasto pessoal. É onde eu tenho a maior interferência, maior peso, perdão, dos custos. Então, aqui eu já falei, mercado internacional. Eu tenho os principais exportadores de produtos de borracha, a Alemanha ainda em primeiro lugar, com a China encostando, em terceiro lugar os Estados Unidos. Essa linha cor de laranja, em 45 graus, desde 2001 até 2023, é a China. A despeito desse crescimento vertiginoso da China, a Alemanha ainda é líder na participação no comércio internacional, com 13,6%. Mas a China está encostando com 12,8%. Observe que a variação da Alemanha ela perde 0,4 pontos percentuais, enquanto que a China ganha 9,8 pontos percentuais. Estados Unidos perde 3,8 percentuais e assim por diante. O Brasil é o 30º no ranking de participação no comércio internacional, com 0,7 das exportações mundiais. Para cada, isso aqui eu vou falar só o primeiro, né? Para cada tabela, para cada gráfico que a gente apresentar, a gente desdobra a tabela. E eu não vou entrar em detalhes da tabela. Aqui eu tenho o seguinte, o primeiro produto, o produto que tem maior share, o maior mercado nas transações internacionais, são peças e acessórios de borracha vulcanizada não endurecida para os industriais e outros não especificados. Isso representa 42,7% do mercado internacional em 2003. A variação desse produto foi 114% no período. Ele cresceu esse mercado 114%. Quem são os principais exportadores? Alemanha, com 14,8%, China e Estados Unidos. E o Brasil tem 0,5% de participação nesse mercado, em 36º lugar. Muito bem. O segundo é borracha misturada, não vulcanizada. A gente tem uma participação, para padrões brasileiros, relevante, com 1,1%, aquela bolinha vermelha. Outro produto importante, que é correias transportadoras, e o Brasil deveria ter uma participação relevante na América Latina, o Brasil tem 0,9% de participação no comércio. E assim por diante, eu tenho, por exemplo, esse cor de laranja aqui, eu tive uma grande variação no comércio, com 161%, e o Brasil tem uma participação relevante com 6,2%. É um mercado que tem Sri Lanka, China e Estados Unidos. O outro, peças e acessórios de borracha, o Brasil tem uma participação relevante com 2,2%. Isso está analisado para cada produto, ok? Bom, não basta ver... Por que acontece essa variação de participação? Porque a gente tem que olhar os preços, que é aí que está o fator central da decisão. Então, se eu vou olhar, reparem, aqui na primeira coluna, eu tenho os produtos na primeira coluna, na segunda, o preço médio em dólares por quilo, na terceira, os preços médios dos principais exportadores e na última, o preço médio do Brasil. Tá? Então, por exemplo, se vocês forem reparar, como a apresentação tem que ser rápida, não vai dar tempo. O Brasil vai bem, onde eu tenho preços menores, aqui, por exemplo, que eu falei para vocês que era um produto que a gente tinha uma performance boa no mercado internacional. Aqui, que é o maior mercado, lembre-se que eu falei que esse era o maior mercado, peças e acessórios, o Brasil tem um preço de 18 contra um preço médio de 12. Portanto, a gente tem uma participação pequenininha no mercado internacional. E esta é a mesma lógica na continuação, que não vai dar tempo de eu apresentar uma a uma. Bom, aqui é a mesma lógica, continuo apresentando. O Brasil, onde tem bolinha, exceto no azul, que a gente tem uma participação razoavelmente relevante, a despeito de ser mais caro, que são nas esteiras, 5,17 contra 3,91. No mais, 3,99 contra 3,58, 3,36 contra 3,24, 3,34 contra 3,11. São exatamente os produtos onde a gente vai melhor no mercado internacional, o que mostra que o preço é um fator, obviamente, decisivo. Muito bem, mercado doméstico. Mercado doméstico, de 2007 a 2023, eu tenho as importações do setor, que cresceram 75,4% no período, né? As exportações, que cresceram 31,4%, e eu tenho um déficit na balança comercial de 4,45 bilhões,
um crescimento de 118% nesse período entre 2017 e 2023. Consumo aparente. O que é o consumo aparente? É o tamanho do mercado. Consumo aparente é a produção da indústria menos a exportação mais a importação. Então, é o tamanho do mercado do setor de borracha. O consumo aparente ele cresceu 15%, que é essa linha azul, entre 2007 e 2023, enquanto que a produção do setor cresceu 4%. Obviamente, se a produção do setor cresceu menos, em cima eu tenho da indústria, tá? Cresceu menos, eu tenho o coeficiente de penetração que não está aqui. Ok. Tá. Então, antes de chegar no coeficiente de penetração, vamos ver o seguinte. O que está acontecendo com o setor? Aqui são setores que compram produto de borracha comparado com o setor que compra produto de plástico. Os principais compradores, ok? Então, repara, fabricação de automóveis, caminhões, é quem compra produto de borracha, assim como compra plástico. Eu tive uma variação entre 2011 e 2021, caiu 46,6%, enquanto que o plástico caiu 31,4%. Está claro isso? Vamos analisar agora para cada um desses. O que aconteceu em resumo? Automóveis, caminhões e ônibus, exceto peças, borracha, antes, em 2011, era 40% maior. Em 2021, passou a ser apenas 8% maior. Está excluído o pneu aí, tá? Produtos de borracha de material plástico, borracha era 85% menor e ficou 86% menor do que o plástico. Ok, está estável, né? Fabricação de máquinas e equipamentos, borracha era 10% maior e passou a ser 32% maior. Pode ser uma oportunidade. Pode ser uma oportunidade. Peças e acessórios para veículos, borracha era 19% e passou a ser 30% menor. E na indústria extrativa, que também compra, era 200% maior e passou a ser 911% maior do que o plástico. Por que plástico? Porque plástico provavelmente é um produto concorrente com borracha e substituto em algumas linhas de produtos. Isso é o que a gente pretende mostrar com esse gráfico. E essa tabela contém produtos importados. Não quer dizer que o meu produto seja todo nacional. Quer dizer que eu estou concorrendo com um produto de outra espécie, que é o plástico. Bom, a gente fez uma pesquisa curta, né? Mas a gente fez uma pesquisa com os clientes do setor de vocês. Algumas, a resposta não foi muito grande, então a gente perguntou, o que é mais relevante para você quando você vai fazer a compra? Em primeiro lugar, deu preço. Em segundo lugar, deu estoque pronta entrega. Em terceiro lugar, prazo de pagamento e assim por diante. Conformidade e qualidade, linha completa de produtos, inovação, design e acabamento em último lugar. Esses são os clientes para os quais vocês vendem. Bom, aqui a gente comparou, segundo aquela hierarquia do preço, a percepção que o cliente tem com relação a cada um dos tributos, comparando o preço nacional e o preço importado. Então, por exemplo, preço. Para o importado, ele dá nota 4. A nota vai de até 5, né? De 0 a 5, que é o nível de satisfação. Para o importado, ele deu nota 4, para o nacional, ele deu 2. Para estoque pronta entrega, que é o segundo colocado, ele deu 4,5 para o importado e para o nacional, ele deu 3. Prazo de pagamento, para o importado, ele deu 2 e para o nacional, 2,7. E a maior aproximação do atributo com nota é aqui, conformidade da qualidade com normas técnicas, 3,7 contra 3,3. Aqui é justamente o que a gente já viu, que é a percepção que o cliente, como é que ele hierarquiza para comprar. Preço, estoque, prazo de pagamento, conformidade. E esse do lado aqui é o que o fabricante, vocês, acham que o seu produto tem de mais importante. Por exemplo, acham que o mais importante é a conformidade da qualidade com normas técnicas, em primeiro lugar. Só que isso que está em primeiro lugar aqui, na percepção, está em quarto lugar aqui. Então, é preciso tomar cuidado com, às vezes, o desalinhamento das expectativas entre o cliente procura e o que eu acho. Eu acho que meu filho é lindo, mas eu espero que a namorada dele ache ele lindo, né? Então, esse é o desalinhamento que precisa tomar cuidado. Preço está em segundo lugar, aqui está em primeiro, estoque está mais ou menos, prazo de pagamento, que está lá embaixo, é uma coisa que está em terceiro lugar na ótica do cliente. Então, esse desalinhamento, essa negociação com o cliente é fundamental até para melhorar a nossa performance e competitividade com os clientes. Com relação à visão dos fabricantes, repara, em vermelho é a nota, vocês, né, os fabricantes, é o importado em azul nacional. Você pode reparar que o vermelho está sempre atrás do azul.
Ou seja, né? Eu sou melhor do que o cara. Eu sou melhor que o cara. Não é o que os clientes acham, porque aqui o vermelho está sempre na frente do azul. Né? Bom, e aqui, finalmente, é o seguinte, aqui eu tenho a nota que eles deram para o produto nacional e a nota que eles deram para o produto importado. Então, com relação ao preço, o azul é a opinião do fabricante e vermelho é a opinião do cliente. Ou seja, repara, se isso aqui está para cá, a opinião do cliente sempre está melhor, o cliente sempre está achando que o importado é melhor do que o nacional. Está claro? O fabricante diz que o produto nacional, em termos de preço, é nota 4,2 e o importado é 3,2. Não é o que o cliente acha. Ele acha que a nota do nacional é 2 e que o importado é 4, e assim por diante para cada gráfico. Eu não vou detalhar cada gráfico, porque para não estragar o humor de ninguém também, mas é uma coisa para reflexão, tá certo? O que eles acham que está mais de acordo, como eu já falei, é conformidade da qualidade com as normas técnicas. É isso que eu acho que está mais aproximado do importado e o nacional, como eu já havia dito, inclusive, né? O fabricante acompanha o quê dos concorrentes? Basicamente, acompanha preço, né? Sim, preço, não, e o amarelo de vez em quando. Então, basicamente, é preço. Os outros parâmetros de competição, de concorrência, não necessariamente são acompanhados, talvez, como se devesse acompanhar. Bom, diante disso, a gente já falou das importações, que o importado tem uma visão, uma percepção melhor do ponto de vista do cliente. Então, como é que são as importações brasileiras? Veja, aqui, as importações, como a gente tem dito, né, na indústria de transformação, ela cresceu 125,8% entre 2007 e 2023. No setor de vocês, 75,4%. O coeficiente de penetração é o seguinte, é a importação dividida pelo tamanho do mercado. Quanto que está entrando de produto importado no mercado no qual vocês atuam. Na indústria, foi de 15,1 para 20, 4,9. No setor de vocês, foi de 21,8 para 33,2. Um terço do mercado é importado. Um crescimento de 11,4 pontos percentuais. Tá? Bom, eu vou pular essa aqui, porque tem os dados aqui, mas eu vou direto para cá. Adivinha quem é essa linha em 45 graus aqui? Nenhuma chance de erro. Óbvio que é a China, né? Então, a China, que já não era... A China parte do nada, com 1,1, e chega em 22,9% do mercado doméstico. 23% do mercado doméstico, enquanto que os Estados Unidos, que era o líder lá em 2002, ele cai, e hoje ele está atrás da China. Tá? É brutal. É importante dizer uma coisa para vocês, para a gente também, para animar, não é para desanimar. Já falei que eu sou velho. Quando era criança, o rádio bom era o americano, o japonês era uma porcaria. Aí, na adolescência, o rádio bom era o japonês, o coreano era uma porcaria. E agora, o produto bom é o chinês e o coreano não é uma porcaria. Então, o que eu estou dizendo com isso? Os caras são muito rápidos na inovação, na oxigenação e na ocupação de mercado. Mas é possível a gente ter estratégias diferentes para ocupar o nosso próprio mercado, que é enorme. Da mesma forma que eu falei lá para vocês, aqui eu tenho por produto também, no mercado brasileiro, a participação, os principais produtos importados pelo Brasil. Primeiro, peça e acessórios de borracha não vulcanizada, não endurecida para os industriais e outros não especificados. Tem uma participação de 40,5% na importação, cresceu entre 2002 e 2023 146%, e as principais origens são Estados Unidos, China e Alemanha. Tá? E assim por diante. Esse aqui, tubos, canos e mangueiras, decresceu a importação. Esse, Correias Transportadoras, foi a maior variação das importações nesse período, importando da China, dos Estados Unidos e Alemanha, tá? Onde tem as bolinhas aí. Mas essa apresentação vai ficar com vocês. Exportações brasileiras. Bom, exportação, eu fui de 1,99 bi para 2,61, cresci 31,4. Coeficiente de exportação, a exportação sobre a produção, eu fui de 12 para 15, tá? 3,2 pontos percentuais. Por isso que tem déficit na balança, obviamente, né? Como a gente já viu. Destino das exportações. O maior destino, vamos torcer para a Argentina, exceto no futebol, porque é o maior destino das exportações. Em segundo lugar, Estados Unidos, que já foi o líder, e já em 2023 não era mais o líder das nossas importações. E tem outros mercados e oportunidades, mas, de novo, não há tempo para a gente detalhar cada um desses. Da mesma maneira que nos outros, para cada produto eu tenho qual é a participação dos principais produtos exportados,
peças, acessórios, borracha, etc., etc., tem uma participação de 31%. Se eu somar isso aqui, vai dar 100%, né? Obviamente. E a variação 47,5% para Argentina, Estados Unidos e México. Das minhas exportações, a que mais cresceu, com 454%, foi borracha misturada, não vulcanizada, etc., etc. Bom, quais são os desafios, entre vários dos desafios do setor? Primeiro, desafio tecnológico. Tem uma defasagem tecnológica, automação, digitalização e domínio de compostos avançados. Tem lacunas na incorporação de sensores, materiais nanoestruturados, processos inteligentes, ausência de centros cooperativos de pesquisa e desenvolvimento e assim por diante. Segundo, obviamente, é o custo Brasil. Evidentemente, né? Um conjunto de ineficiências sistêmicas, o juro elevado, a carga tributária, a burocracia, a infraestrutura deficiente, a logística, os benefícios sobre a folha de pagamento que tiram a isonomia da indústria brasileira. Essa é uma coisa que o Decontec faz a cada ano. A última vez que a gente calculou, o custo Brasil em relação à diferença de preço de um produto da indústria de transformação brasileira em relação ao produto importado era 21%. A gente era 21% mais caro extramuros, na largada. E eu nem pus câmbio, nem volatilidade cambial e nem valorização do câmbio. Não pus, apenas as ineficiências sistêmicas. É outro desafio. Desafios ambientais, a pressão por sustentabilidade impõe exigências de rastreabilidade, redução de resíduos, etc. Padronização ambiental e assim por diante. A concorrência asiática, que é desafio de mercado. Segmentos de menor complexidade e preço, impõe margens estreitas. Tem uma transição tecnológica com a questão energética, novos materiais, etc. Digitalização, que eu já falei. E a substituição por bens alternativos, que é o plástico e outros tipos de produtos, conforme eu já apresentei para vocês, onde há ocupação de plástico em substituição à borracha. A gente fez uma matriz SWOT para o setor, né? Com forças, fraquezas e forças, fraquezas. Produtos importados têm alta presença no mercado nacional, coeficiente de penetração de 33,2, isso é para o setor. As exportações cresceram menos que a da indústria, a presença do mercado global no Brasil é baixa, substituição de borracha como o plástico, por exemplo, os clientes brasileiros avaliam o produto importado melhor do que o nacional e nos principais atributos de compra. Forças, teve um ganho de produtividade, conseguiu ampliar o lucro e o EBITDA. Existem produtos que o Brasil é forte internacionalmente, e, em especial, tem relações diretas com a nossa vantagem comparativa. Indústria extrativa e agronegócio, nesse caso, as correias transportadoras. Tem usina, tem extrativa, tem ferro. Isso é uma fonte de vantagem comparativa para desenvolvimento de produtos. Ameaças, Estados Unidos é o segundo mercado do Brasil, a Argentina é a principal consumidora, pode ter uma crise lá que afaste as vendas, o custo Brasil, a cadeia, a jusante, a cadeia para frente, possuem altos índices de importação, os clientes de vocês, que pode ser um risco do cara perder mercado e comprar menos, o crescimento das importações e não tem política industrial para o setor. Oportunidades, exportação brasileira de correias, reforçadas com metal para a América Latina, fiscalização de produtos em relação à qualidade e conformidade, prazo de pagamento é mal avaliado na pesquisa, talvez dê para pensar alguma coisa, investir em setores onde a borracha se destaca como mineração, agronegócio, etc. Bom, agora, isso aqui, pessoal, vou apresentar muito rápido. A gente tem um algoritmo por produto, tá? O que é esse algoritmo? Isso aqui é isso aqui. Eu tenho o eixo X, que é um eixo de desempenho, e no eixo Y é capacidade de competir. Em resumo, quem está no dinâmico, o mercado cresce e eu consigo resistir à importação. Está entendido? Em resumo, quem está em oportunidade perdida, o mercado cresce, mas eu não consigo resistir à importação ocupa. O mercado desafio, o consumo e a produção crescem, mas não tem muita concorrência com o importado. Lembrando, a alíquota de importação média dos produtos de vocês, média aritmética, dá 12,6%. Lembrando, essa alíquota um dia pode ser zerada, tá? E aqui, quem está em declínio, que o consumo não cresce e a concorrência do importado aumenta, tem uma sugestão muito importante que é assim, reza, porque a casa caiu. Bom, para cada quadrante eu tenho um conjunto de recomendações. Isso aqui são os produtos de vocês. Aqui, no dinâmico, eu tenho 39,3% do mercado. Na oportunidade perdida, 47,1%. 47,1% do mercado de borracha está aqui, tá certo? E é aqui que eu tenho a maior presença do importado. O declínio 7,8%, glória a Deus, e 5,8% o desafio.
E aí, para cada produto que está em cada quadrante, eu tenho a classificação. O dinâmico é verde, oportunidade perdida é cinza, declínio é vermelho, desafio é azul. Cada produto eu tenho o tamanho do mercado, a participação desse produto no total, o valor da produção, a participação do valor da produção no total, o coeficiente de exportação com 26,2 e o coeficiente de penetração de importação com 57. Repare, ali está em cinza, oportunidade perdida. Vamos pegar um verde. Um verde eu tenho um baixo coeficiente de penetração ali, ó, com 1,4, tá vendo? Protetores, banda de rodagem, eu tenho baixa importação. E tem os vermelhos também, onde eu tenho aqui, por exemplo, apenas preservativo, né? 83,8 de importação no mercado doméstico, tá? Então, essa tabela classifica com base nos quadrantes, não vou perder tempo. Olhando só os dinâmicos, é o único exemplo que eu vou dizer, esses são só os dinâmicos. Eu tenho protetores, vestuário e acessórios de borracha, correias transportadoras e borracha misturada não vulcanizada. Muito bem. Continuando, pneumáticos recalchutados e condicionados, artigos diversos de borracha endurecida, blocos, chapas, folhas e tiras de borracha vulcanizada não endurecida. E para cada um, a gente também fez essa análise de mercado dentro do quadrante dinâmico. Tá ok? Não vou entrar em detalhes, mas confiem. As setinhas mostram que aumentou e que desceu. Para cada produto, eu vou para o próximo, que eu gosto mais do próximo. Correias. Para cada produto, a gente fez uma SWOT, a gente fez uma FOFA. A fraqueza do produto de correia, ele é mais... Ó, o preço de exportação do Brasil é 5,17 dólares por quilo, mais alto que o preço médio, 3,91. Os principais exportadores são China, Estados Unidos e Alemanha, forte concorrência, o preço de exportação da China é 2,26%. Forças, o produto tem um alto valor, um grande mercado, a produção brasileira cresceu 178% e o Brasil tem uma participação de 0,9% nas importações. E aqui as ameaças e oportunidades desse produto, né? E aí eu tenho, para cada produto, eu tenho ali a esteira, ele é dinâmico, eu tenho a análise desse produto, quais são os fatores do produto, não é do setor, os fatores de risco, e eu tenho uma agenda de competitividade. Competitividade empresarial, desenvolvimento de linhas próprias, reforçadas, focando em segmentos, etc. Competitividade setorial, homologação técnica para correias, facilitando a certificação, padronização, etc. Expandir as exportações para a América Latina, aproveitando a presença em mercados como o Chile, que tem indústria extrativa, o México e a Argentina, que também tem extrativa. Embora o preço seja superior à média, a gente está perto desses caras e a gente pode criar um hub de exportação na América Latina. Desde que a gente inove, desde que a gente melhore em preço e assim por diante. E aqui continuam as recomendações. E aí eu tenho para cada produto, aqui é borracha misturada, olha lá, pneumático recalchutado, artigos diversos de borracha endurecida, e assim vai. Blocos, chapas, folhas, tá vendo? Para cada um. Vestuário, acessórios de borracha, né, a roupinha do cara ali. E aí o que a gente fez? A gente pegou, classificou os problemas de cada produto em gravidade, urgência e tendência. O quão grave é o problema, se ele é urgente, precisa de ação imediata, e se ele vai piorar com o tempo. E a gente aplicou também um critério de o quanto tempo isso demora e quanto custa. Tá? E a gente chegou nesse quadrante aqui. Esse quadrante eu tenho um conjunto de problemas. Por exemplo, ali, ó, alta dependência das exportações para os Estados Unidos exposta a tarifas e barreiras comerciais. Eu tenho o GUT de 80 e o custo e tempo de 16. Ele é o mais importante. E assim por diante eu dei um peso para poder construir uma agenda para o grupo de produtos dinâmicos. Ok? Então, alta dependência, que o peso é 96. Eu tenho grave a questão da barreira, etc. Qual é a proposta? Diversificar mercados para a América Latina, fortalecer... Aliás, o Marcelo falou isso. Fortalecer presença em Argentina, Chile, México, Colômbia, reposicionar a marca com foco, negociação de acordos comerciais bilaterais e acompanhar política institucionalmente as negociações que têm sido feitas para reduzir a tarifa. E assim por diante, produtos chineses, organização de hackathon para avaliar como é que eu consigo fazer rastreabilidade e reduzir preço para cada produto. Por exemplo, volatilidade no custo da borracha natural e sintética e riscos cambiais. Bom, a gravidade, ações, promover estabilidade e a política de suprimento nacional, assistência técnica e know-how para a evicultura nacional, garantindo suprimento de borracha. São Paulo é 60% da borracha. Eu sei que já devem ter batido nisso 500 vezes. Eu sei que o Senai já fez um projeto lá para o enfardo, né? Para enfardar a borracha, que é aí que eu tenho custos não competitivos em relação à concorrência. Mas precisamos retomar a agenda.
precisamos retomar essas agendas que olham para a cadeia. Aqui, a gente nem detalhou o para trás da cadeia e para frente, que é um próximo passo do projeto. É só para dar um posicionamento, ok? Eu tenho matéria-prima aqui. E assim vai. E aqui, vamos aqui para o final já? Cadê? Está indo? Pronto, beleza. É importante falar, para cada quadrante, desafio, declínio, etc., oportunidade perdida, eu tenho as mesmas tabelas, as mesmas recomendações, o mesmo GUT, é um trabalho de, como disse, 300 lâminas. Eu estou super resumindo aqui. Qual é a visão de futuro que a gente está propondo à discussão? O setor brasileiro de borracha deve transitar de uma base produtiva tradicional para uma plataforma tecnológica e sustentável, posicionando o país como referência latino-americana em soluções elastométricas e compostos avançados. O foco deixa de ser volume e custo, passando a ser valor agregado, inovação e desempenho ambiental. A indústria nacional pode se consolidar como fornecedora de qualidade técnica com identidade sustentável e domínio em nichos especializados. O propósito é tornar o Brasil um hub latino-americano de inovação, sustentabilidade em borracha industrial e técnica, capaz de integrar a competitividade global com soluções locais de alta performance. Foi por isso que eu falei do exemplo da esteira, porque é onde eu me sinto mais confortável, porque eu conheço bem a usina de açúcar e álcool, por exemplo, que tem bastante esteira. Quais são os valores orientadores? Inovação colaborativa dentro da cadeia e fora da cadeia, com centros tecnológicos, com o Senai. Já foi dado um grande passo para criar esse espaço no Senai. Isso é um valor. Sustentabilidade e circularidade, uso de matérias-primas renováveis, reaproveitamento de resíduos, etc. Qualidade e rastreabilidade, padronizações, certificações técnicas e assim por diante. Competitividade com identidade local, destaque para os do látex natural, certificado de formulações próprias. Segmentos dinâmicos, como correias transportadoras, camelback e flaps, borracha misturada e artigos endurecidos técnicos representam a vanguarda dessa transformação. Esse produto já tem alta capacidade produtiva, baixo nível de importação e crescente presença exportadora, podendo puxar a agenda de inovação e sustentabilidade do setor. Né? Cenários. Aqui é o seguinte, eu tenho a modernização obrigatória. Aqui é o seguinte, uma parte está quase acabando. Não é o caso de vocês, muito longe disso. Mas eu já vi outros setores que, por exemplo, a gente está no espaço da indústria 4.0, ela não entrou no programa Jornada Digital, por exemplo, não fez automação, não está discutindo Lean Manufacturing, não é o caso de vocês. Mas é preciso entrar nessa agenda do século XXI. Não tem outro caminho, por isso que eu coloquei aqui a modernização obrigatória. Porque se eu tiver um mercado moderado de crescimento, eu vou precisar me adaptar, diversificar, explorar nicho de maior valor agregado. Eu preciso investir em inovação, automação, para reduzir custo, para ganhar produtividade, para ter preços melhores. Isso aqui é ir do século XX para o XXI. Não é o caso de vocês, mas é só uma observação. Inovação acelerada. Se o mercado crescer pouco, eu preciso me posicionar em nichos para sobreviver sob o risco de morrer. Tá? Inovação acelerada, disruptivo mesmo, se o mercado crescer pouco. Se o mercado crescer muito e eu não tiver me adaptado, é inundação das importações. Ou seja, aquele quadrante de oportunidade perdida vai tomar quase todos os quadrantes. Porque eu não me preparei para poder ter preços competitivos, prazo de entrega, prazo de pagamentos competitivos, que são exigências do cliente. Se a demanda for baixa e eu não fizer nada, eu morro. Evaporação industrial. Tá? Bom, eixos estratégicos. Reparem, as propostas que vocês não viram, para cada produto foram 24. Por quadrantes foram 4. Agora, como é que a gente agrega tudo isso em eixos? Primeiro eixo, inovação tecnológica e pesquisa e desenvolvimento aplicado. Centros cooperativos de desenvolvimento, unindo indústria, Senai, universidades, avançar na formulação de elastômeros híbridos, aditivos, automação e assim por diante. Tem alguns exemplos para aplicar rapidamente. Em correias, em oportunidade perdida, mangueiras reforçadas com sensores de controle térmico, em desafio, camelback sustentável e compósito de recauchutagem. Segundo, sustentabilidade e circularidade industrial. Sustentabilidade em vantagem competitiva, rastreabilidade, reciclagem química, certificações ambientais, a economia circular, também tem os exemplos aqui, em correias, em peças industriais de reuso e logística reversa, perfis de pneu e artigos farmacêuticos. Eixo 3, reestruturação produtiva e competitividade. Bom, dada a concorrência chinesa, tem que modernizar o parque produtivo, que é o que eu já falei. É automação, padronização, normas técnicas, IoT, né, Internet das Coisas, organizar a gestão. Não adianta nada, eu vou usar a inteligência artificial para vender mais. Ok, super bom. Só que se a produção estiver desorganizada, eu não consigo entregar, aí fica pior. Né?
Enfim, aqui tem aplicação, exemplo também das aplicações. Eixo 4, internacionalização e estratégia regional. Reduzir a dependência das exportações brasileiras para os Estados Unidos, ampliar exportações para a América Latina e África, criar um hub de exportações de borracha na América Latina, uma marca setorial borracha brasileira, o nome que vocês quiserem dar, associada à inovação, qualidade e sustentabilidade, priorizar nichos de alto valor agregado, integração logística regional. Capital humano, investir em capacitação técnica e gestão da inovação, estimular programas de formação como Hackathon e cooperação internacional em tecnologia verde, aproveitar o novo curso do Senai, que vai ser lançado brevemente para a área de borracha. A gente está à disposição no Decontec e DEMP para fazer Hackathon, para fazer Acelera, em problemas específicos que vocês tenham. A gente sabe organizar isso, já fizemos com alguns setores. Desenvolvimento de mercados e política industrial. Tem uma série de instrumentos que precisam ser usados pelo setor. Conteúdo local, preferência em compra pública, defesa comercial, crédito para inovação. O Decontec também atua fortemente nisso e pode ajudá-los a fazer isso. Cooperação com setores amontante e ajusante. Amontante, intensificar a cooperação, para trás, né? Para verticalização, reduzir dependência de importado. E ajusante, onde eu tiver poder de barganha na cadeia, sentar com o cliente para desenvolver produtos em conjunto. Governança. Para a gente tocar um projeto dessa magnitude, junto com o Senai, eu preciso ter uma governança. Preciso montar um comitê estratégico coordenado pelas associações, preciso ter grupos temáticos, uma secretaria executiva e um conselho consultivo. Não adianta a gente achar que, desagregado, a gente vai fazer isso, porque não vai. Tem que montar uma governança, ter meta, ter cronograma, ter prazo. Aqui são as diretrizes, ok? Próximos passos. Ampliar a pesquisa com clientes, porque a base ainda foi baixa. Ampliar a pesquisa com fornecedores, fazer uma pesquisa para os problemas da cadeia produtiva. Feito isso, terminar as análises e sentar com o Senai, fazer uma rodada, não vou apresentar os anexos, fazer uma rodada nos polos onde há produção de borracha e mobilizar as indústrias para elas começarem aderindo a esse plano. Não vamos pensar que essa adesão vai ser automática na hora, porque não vai. O cara vai olhar de longe, vai dizer, o que é isso? Mas na medida que ele começa a ver os concorrentes dele entrando num processo de grande competitividade, eles vêm. E eles vêm, e eu sei que eles vêm, porque eu já fiz isso, quando eu trabalhei com clusters, com APLs. Então, essa é uma agenda, não é uma agenda para desanimar, como eu falei no começo, na Netflix. É uma agenda para colocar na frente de vocês, que são empreendedores, o desafio da inovação, o desafio de recuperar o mercado, o desafio de enfrentar, com base nas nossas vantagens comparativas, um concorrente estrangeiro que está invadindo o nosso mercado. Isso requer esforço, isso requer dedicação, isso requer criatividade, isso requer sair da caixa, mas eu tenho certeza que o número de empreendedores aqui é capaz de fazer isso. Boa sorte. Muito obrigado ao superintendente do Decontec e da Fiesp, senhor Renato Corona, pela apresentação.